Hoje vamos continuar a falar sobre a diversificação de ações dentro do estilo das mesmas. Ou seja, se uma ação é de crescimento, como falámos no episódio anterior, se uma ação é de valor ou ainda se uma ação é de dividendos. E é exatamente sobre dividend stocks ou ações de dividendos que vamos falar hoje. Boas pessoal e sejam bem-vindos ao canal Investimento Estratégico. Este vai ser o episódio número 7 do Guia de Iniciação às Ações e vai ser dedicado inteiramente a ações de dividendos. Portanto, entrando no tema principal do vídeo, vamos já começar por perceber o que é um dividendo antes de perceber o que é, de facto, uma ação de dividendos. E é bastante simples até. Um dividendo é uma distribuição de lucros feita por uma empresa aos seus acionistas. Ou seja, quem for detentor das ações dessa mesma empresa recebe uma parte dos lucros como forma de recompensa pelo investimento realizado anteriormente. E estas recompensas ou distribuição de lucros é feita pelas empresas normalmente de 3 em 3 meses, ou seja, trimestralmente. As empresas podem ainda distribuir os dividendos também em momentos específicos, como por exemplo dividendos especiais, que é basicamente quando uma empresa tem demasiado dinheiro em caixa e decide distribuir o excesso pelos investidores, como é o caso da empresa Costco, que já distribuiu um dividendo especial 3 vezes na sua história e estes dividendos especiais normalmente são muito superiores aos normais, atingindo até 10 ou 15 vezes mais que os dividendos normais. E depois ainda temos uma distribuição mensal que é mais clássico por parte das empresas REITs, ou seja, fundos imobiliários que distribuem no mínimo 90% do valor das suas rendas em forma de dividendos aos seus investidores. Agora que já sabemos o que é um dividendo, é mais fácil de entender o que é uma ação de dividendos, certo? É basicamente uma ação de uma empresa que distribui dividendos. Até aqui foi fácil, certo? Mas que tipo de características é que tem que ter uma empresa para começar a distribuir dividendos ou para distribuir dividendos? E a partir de agora as respostas começam a ser um pouco mais abertas, porque depende da empresa e depende também das suas ambições, mas a resposta mais clássica sobre as características que uma empresa para distribuir dividendos deve ter é que deve ter lucratividade consistente, deve ter fluxo de caixa positivo, deve ter uma baixa necessidade de reinvestimento de capital, deve ter capital de sobra para poder distribuir esses mesmos dividendos e ainda estabilidade financeira. Estas são as características mais clássicas e mais importantes que basicamente indicam que o negócio está a crescer, está saudável e está a gerar lucro. Basicamente é isto. E pronto, é isto pessoal. Está explicado o que é que são ações de dividendos. Muito obrigado por terem assistido e calma, calma. Ainda há muito mais para falar sobre este tema, nomeadamente as coisas menos boas agregadas a este tipo de ações, que são as ações mais cobiçadas por quem investe há pouco tempo no mercado. A maior parte dos investidores, quando começa a investir, tem a ideia que as ações de dividendos são sempre seguras, que são ações para todo o tipo de investidor. Podem até pensar que as empresas que pagam dividendos são melhores que as empresas que não pagam dividendos, que as ações de dividendos são menos voláteis ou até que os aumentos consistentes nos dividendos são garantidos. E a lista continua de mitos e de algumas ideias que podem não ser verdade. Portanto, lá por serem ações de dividendos, não significa que nada do que eu mencionei é garantido. Por exemplo, os icónicos supermercados Walmart são parte de uma empresa que aparenta ser super sólida e que paga os seus dividendos há mais de 30 anos. E mesmo assim, no último trimestre, teve de contrair 6,3 mil milhões de dólares de dívida para poder pagar os seus dividendos e recomprar a sua própria ação, pois o seu fluxo de caixa operacional mal deu para pagar o seu capex. E a empresa até pode manter esta estratégia durante algum tempo, mas se não mudar o rumo ou tornar-se autossuficiente sem gerar mais dívida, vai acabar por ter de cortar o seu dividendo, como foi o caso da Intel, que cortou o seu dividendo em 2 terços depois do fluxo de caixa livre entrar no negativo. E eu sei que acabei de dizer muitos nomes e mencionar muitas métricas que ainda não falei nos episódios anteriores, mas irei explicar mais à frente noutros episódios. Por agora, os exemplos são mais importantes que as métricas que eu mencionei. E pronto, agora que desmistificamos que as ações de dividendos não são seguras só por si, ou que o próprio dividendo pode não estar seguro, falta explicar que apenas o dividendo não vai enriquecer ninguém. E isto é outro mito muito comum. Porquê? Porque uma ação que paga um dividendo minimamente saudável e sem risco de ser cortado vai pagar entre os 3 a 4% no máximo de dividendo por norma. E este é um valor que é anual sobre o valor da própria ação. Ou seja, o que é que eu quis dizer com isto tudo? Eu quis dizer que uma empresa, por exemplo, com o nome Y, que esteja a ser negociada por 100 dólares a ação e que pague 3% de dividend yield, significa que vai pagar 3 dólares por ano, ou seja, 0,75 dólares trimestralmente.
E como já podem estar a calcular, é preciso uma pequena fortuna para se viver apenas de dividendos. E em cima de tudo isto ainda terão de pagar impostos sobre os dividendos, que em Portugal será cerca de 28%. Portanto, tudo isto junto, para alguém que queira viver apenas de dividendos e procure receber à volta de 1000 euros por mês, depois dos impostos, tinha de ter uma carteira com cerca de 555 mil euros investidos. E concluindo, eu com isto não estou a dizer que não devem comprar ou sequer considerar as ações de dividendos e nem sequer posso-vos fazer recomendações financeiras, lembrem-se disso, e acima disso, tudo, eu próprio tenho ações que pagam dividendos. Portanto, o importante é vocês decidirem que tipo de estratégia vão usar para atingir um certo objetivo financeiro que tenham na vossa vida e se é apenas criar fluxo de caixa através de dividendos, que seja. Mas se for para ter altos ganhos e ver uma ação a apreciar 100% no ano, as ações de dividendos não são as mais indicadas para essa missão, até porque essa missão é extremamente difícil de atingir de qualquer forma. E no meu caso, eu estou focado em empresas com fortes vantagens competitivas que, por acaso, algumas até pagam dividendos. E estas estão focadas em crescer o dividendo a uma velocidade incrível, como por exemplo a Texas Roadhouse, que aumentou em 20% o seu dividendo no primeiro trimestre deste ano. Portanto, no fundo, o que eu estou a tentar dizer é que é necessário investigar, é necessário pesquisar e aprender o máximo sobre o assunto para avaliar financeiramente as empresas como um todo e não por questão dentro de certas categorias como ações de crescimento ou até ações de dividendos. O importante é tomar as melhores decisões possíveis em prol do nosso objetivo a longo prazo. E isto conclui o episódio por hoje. Obrigado por terem assistido. Vemo-nos no próximo episódio sobre as ações de valor. Até já.